Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre attachments. Eu vou explicar o quão importantes são os attachments para o sucesso no tratamento com alinhadores. Então, o que são os attachments? Attachments, a tradução talvez seria os encaixes, né? Os attachments, eles servem para otimizar alguns movimentos com alinhadores. Por quê? Os alinhadores, eles abraçam os dentes e empurram esses dentes com o plástico, pressionando, porém os alinhadores não têm uma potência ou um encaixe necessário para tracionar dentes. Diferente dos brackets, que são presos por um fio, tracionam o dente, o alinhador ele empurra os dentes. Quando ele empurra dentes, porque ele cobre toda a incisal dos molares e incisivos, essa cobertura na incisal gera um plano inclinado, uma força de ação com um movimento de intrusão, uma resultante intrusiva, muitas vezes é indesejada. Para evitar essa intrusão, a gente usa attachments. Então, para tanto, se nós desejamos fazer uma tração de um dente, vamos supor que eu queira extruir um dente, eu deveria ter então um ponto de apoio, que seria um attachment, que é uma bola de resina, uma porção de resina nesse dente, que o alinhador vai engajar ela, vai travar, e aí sim ele vai ter potência de tração desse dente. O attachment ele vai servir na superfície do dente, da mesma forma que esses ganchos funcionam numa parede de escalada. Ele serve então como um ponto de apoio para o plástico travar nesse dente, e aí sim exercer um vetor de ação, de movimento na direção desejada. Assim como na parede de escalada tem diversas formas de apoio, nos attachments também, dependendo do movimento desejado, existem formatos diferentes de attachment. Como é que é feito esse attachment? O attachment ele é colocado virtualmente no setup, seja ele esférico, retangular, triangular, ele é feito virtualmente no computador, e aí a clique envia, ele pode ser posicionado mais para incisal, mais para cervical. A clique imprime esses modelos com esses attachments e sobre esse modelo com attachments é confeccionada uma guia de transferência, que depois nós vamos mostrar como se cola o attachment. Com essa guia de transferência se colocam porções de resina dentro dessa guia e aí transfere esses mesmos formatos planejados lá no computador. A gente usa a guia com porções de resina dentro, polimeriza e essas bolinhas ficam transferidas para o dente. Então ficam uma série de porções de resina colada na superfície de esmalte dos dentes, que aí servirão de apoio. Os attachments podem ser também por vestibular, também podem ser colocados por lingual. Por que então a gente usa attachments? Por exemplo, num caso de uma rotação de incisivos, se a gente olhar esse esquema aqui de uma maneira bem simplista, se a gente colocar um alinhador sobre esse incisivo rotacionado, ele vai gerar um binário, uma força de ação por vestibular distal e uma força de ação por lingual mesial. O plástico vai pressionar esse dente para rotacionar. Olhando por aqui parece muito simples, o dente simplesmente girou e atingiu uma nova posição que foi planejada lá no setup virtual. Só que quando a gente avalia esse dente tridimensionalmente, a gente começa a perceber que existem vetores de força tridimensionais que a gente não percebeu naquele esquema. Por exemplo, se eu quiser rotacionar esse central, quando a gente olha aí num corte axial, a gente percebe que o central ele tem uma coroa triangular. E a força que vai estar agindo nessa vestibular mesial e nessa distal lingual também vai ter uma resultante tanto de rotação para um binário, mas ela vai ter uma resultante intrusão, porque o plástico vai estar pressionando esses dentes, como a gente, nesse desenho aqui, ele está pressionando o sabão voa, escapa, da mesma maneira o dente escapa do plástico, o plástico esmaga o dente, e aí tem aquele efeito semente de melancia, que o plástico esmagou, e esse dente vai ter uma resultante de intrusão. Teoricamente, sempre que a gente aplicar algum tipo de força com o alinhador, existe uma tendência de ter uma resultante de intrusão, porque o plástico forma uma espécie de plano inclinado aqui na incisal. Para evitar essa intrusão, a gente usa attachments. O mesmo ocorre em movimentos de translação. Então, conforme vai trocando de alinhador, esse dente ele vai vestibularizando, porém o centro de rotação é mais cervical do que o centro de aplicação de força, e ele acaba se descolando aqui, desligando, ele começa a perder tracking, ele começa a perder encaixe aqui na incisal, porque esse dente ele vestibulariza, inclina e intrui. Então, para evitar essa intrusão, a gente põe attachments, por exemplo, na vestibular desse dente. Aqui eu vou mostrar um exemplo. E aí esse attachment prende e impede que esse dente intrua. Aí a gente busca um movimento um pouco mais de corpo. No exemplo da extrusão, que é esse próximo exemplo aqui, é praticamente impossível
conseguir uma extrusão de incisivo com alinhadores sem o uso de acessórios como attachments ou até mesmo elásticos. Até mesmo com attachments é difícil o movimento de intrusão, ele não é o movimento mais previsível de todos. Então, nesse exemplo aqui, onde o alinhador se deslocou para incisal, o dente não acompanhou o movimento. Então, teoricamente, com o attachment, o alinhador ele encaixa aqui na cervical e aí sim ele conseguiria promover essa extrusão. O importante é que quando o paciente vai encaixar o próximo alinhador vai estar um pouco mais instruído que o alinhador anterior. Ou seja, ele fica batendo aqui na cervical do attachment. E para isso, a gente usa, o paciente tem que pressionar. É claro que não precisa ser com essa ferramenta, com o martelo que ele vai apertar, como uma maneira ilustrativa de que nós temos que pressionar a incisal do alinhador para aí sim ele travar na cervical do attachment. Claro, a gente pode usar um instrumento mais adequado, pode ser um cabo de escova de dentes, um sugador. Existem os chewies, né, que são instrumentos que são vendidos para que os pacientes podem ficar mordendo, tipo um mordedor, para o alinhador assentar bem nesse dente. Então, o paciente morde, por exemplo, aqui nesse exemplo, um sugador, o attachment é encaixado aqui na cervical e agora sim, essa flexão do plástico vai promover a extrusão desse incisivo. Certo? Aqui um exemplo clínico, paciente mordendo na incisal, num caso que se deseja a extrusão dos 4 incisivos. Então, aí sim, o dente vai lá e a gente espera que ele extrua. Um dos movimentos mais difíceis e mais imprevisíveis com alinhadores é o de rotação de caninos, por exemplo. Às vezes, mesmo com o attachment colocado, como aqui, na vestibular, ele não é suficiente para rotacionar um canino, porque tem uma cortical, a raiz muito longa e volumosa, e a coroa desse canino é extremamente cônica. Então, além de attachments, na teoria, no setup funciona tudo perfeito. Na prática, nem sempre funciona. Então, para caninos, às vezes é necessário usar um attachment de volume maior, e também existem outros recursos, como está sendo demonstrado aqui em vermelho, que são áreas de pressão. Pode ser solicitado para clique, ou essa área de pressão pode ser feita por alicates que criam pequenas bolhas no alinhador, e essa bolha vai ficar pressionando nessa mesial do canino, a fim de formar um binário aqui e nós termos uma resultante de rotação desse dente. Então, além de attachments, que são bolhas de resina, existem pontos de pressão, que a gente chama de power pressure, que são áreas de pressão confeccionadas já lá na fábrica da Clique, que vão fazer pequenas bolhas e pontos de pressão que auxiliam em determinados movimentos. É importante lembrar que sempre que se usa um ponto de pressão, ele também tem uma resultante de vestibularização e intrusão. Então, se se usa ponto de pressão no dente, é importante, na superfície contrária, termos também um attachment para evitar os efeitos colaterais desse próprio ponto de pressão. Vamos para o próximo movimento, o movimento de translação, o movimento de distalização de um canino. No movimento de translação, os dentes tendem a inclinar, porque o centro de resistência está lá na vestibular. Mesma maneira quando a gente estava projetando o incisivo, ele tende a inclinar e intruir nos caninos. Nesse caso aqui, um exemplo que está mostrando um canino distalizando de maneira bem grosseira, ele distaliza e inclina. Para evitar essa inclinação, nós podemos usar attachments retangulares ou até mesmo 2 attachments menores. Esse attachment retangular, ele formaria um binário quando o alinhador se encaixa, ele teria uma força contrária mais na incisal e uma força de ação mais cervical, e aí sim nós tenderíamos a ter um movimento com menos inclinação e mais um movimento de translação. Esse mesmo attachment pode ser trocado por 2 pequenos attachments, que é de preferência profissional. Tem pessoas que preferem trabalhar com attachments retangulares e longos, outros profissionais preferem attachments semilunares e menores. Quem está iniciando não precisa decidir qual attachment prefere. A Clique sugere alguns attachments padrões da nossa empresa para cada tipo de movimento. Agora, profissionais que já têm uma certa preferência já pedem para a gente, olha, eu gostaria de 2 attachments para translação no canino. Mas isso a gente não precisa se preocupar com isso agora, até porque a gente recomenda que não se façam casos de extração de pré-molar, por exemplo, num primeiro tratamento, e sim depois de já ter mais experiência com os alinhadores. Então, quanto a formatos de attachment, existem diversos formatos, existem retangulares, trapezoidais. Aqui tem um retangular que serve a parte ativa dele, é onde ele trava aqui embaixo. Isso sim a gente tem que cuidar quando vai acompanhando o tratamento e o alinhador começa a desencaixar nesse dente, significa que o dente perdeu o tracking, ele saiu dos trilhos. O paciente foi trocando o alinhador sem
que o dente acompanhasse o movimento. Então, às vezes, o plástico ele desencaixa nessa região que ele deveria estar encaixado. Aí, nós vamos falar depois em acompanhamento, no vídeo de acompanhamento, de como contornar esses problemas, certo? Vamos então até o próximo módulo. Um abraço, muito obrigado!